Olá pessoal, estamos de volta aqui no Café com AC Minutos de Saber, aqui no estúdio Osasco 304, na Avenida Dionísio Alves Barreto, número 500, terceiro andar, na sala 304. Você quer gravar seu vídeo de sucesso? Vem pra cá, converse com a gente, agendando o seu horário aqui pelo telefone 993367001, estúdio Osasco 304. Vem com a gente. Hoje nós vamos ter mais uma convidada aqui muito legal. Nós já convidamos essa pessoa no episódio anterior. E ela falou muitas coisas, um pouquinho da vida dela, da parte da comunicação através da dança, de como ela iniciou em cerimoniais. Nós vamos continuar conversando com Zilmar Miranda. Oi, Zilmar, tudo bem? Oi, Antônio. Você está de volta aqui, hein? Opa. Café com AC Minutos de Saber, né? E, Zilmar, eu já começo logo esse nosso episódio já fazendo uma pergunta assim mais técnica para você, tá? Uma escolha técnica. Por que você escolheu o rádio, né? Você fazer a locução, o curso de rádio. Por que foi essa questão? Conta para mim. Além de você se aprimorar. Poderia ter sido teatro, por exemplo. Na verdade, foi por conta das apresentações dos eventos. Como eu trabalhava numa secretaria de cultura e vira e mexe você tem vários eventos que cada um tem o seu jeito, tem o seu público. Então, ora era, por exemplo, um segunda de gala, ora era um prefeito ali, um evento mais descontraído. Mas eu tive contato com uma pessoa que ele era locutor, e ele chegou até mim e falou: Zilmar, você tem desenvoltura, você tem futuro, mas para que você possa ter mais agilidade, ser mais elástica com os eventos, seria importante você fazer rádio. E aí eu também tendo essa dificuldade, porque eu falava muito lento. Então tem eventos que você tem que dar uma acelerada e vai. E aí sim, procurei o Senac e comecei a fazer curso de locução, que na verdade foi um ganho na minha vida, porque eu tive professores extremamente profissionais de fato, que amavam o que faziam. E eles apontavam sem dó nos seus desafios a serem trabalhados, e foi isso que me fortaleceu. Então, eu fui fazer locução para melhorar a minha atuação como mestre de cerimônias. Tanto na dicção como na postura. Esse curso é um curso que, assim, ele tem uma grade que varia muito, essa questão da postura, da locução, da leitura. Fala um pouquinho sobre o curso para a gente ter uma ideia. O curso, você tem contato com os variados tipos de rádio. Então, rádio jovem, adulta, popular. Várias categorias, então. Várias categorias. AM, FM. Como que você tem a velocidade para uma rádio popular, diferente de uma rádio adulta. Então, ali era um apanhado de como você se comportar. Né? A rádio jovem, por exemplo, é extremamente rápida, né? A locução. E aí, no caso, tinha professores de teatro, tinha fono, que, aliás, era uma fono que fica guardada no meu coração. Para quem conhece, sabe da nossa querida, tão especial, Clara Rocha. Eu digo que quando você encontra profissionais que tiram você da sua zona de conforto e te preparam, né? Te prepara de uma forma tão generosa, com tal profissionalismo, o ensinamento fica para uma vida inteira. Hoje ela não está mais aqui com a gente, mas toda vez, quando eu vou apresentar um evento, eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer o aquecimento, e ela sempre está comigo. Então, foram profissionais que enriquecedor. Então, quem quiser trabalhar mesmo, ter essa flexibilidade de apresentação, sim, curso de locução é primordial. E no curso que você fez de MBA, qual que era a grade que eles passavam para você nesse curso que você fez no universitário? Então, na verdade, a MBA é porque eu queria mesmo fazer algo para aprimorar esse atendimento com as pessoas,
né? Queria algo que tivesse a ver com o meu universo. Como eu já estava fazendo celebração de casamento, de debutante, e eu lido muito com casais, com família. E ali, naquele momento que eu estou fazendo a escuta, eu faço a escuta da história da família, né? Não é só da princesa. Então, a princesa tem um olhar, mas os pais também. O casal vai falar como tudo aconteceu. Então, você tem que ter esse certo jogo de cintura para entender que, às vezes, uma escuta de uma história, você tem que ser generosa para deixar a outra pessoa falar. E aí, a partir dali, com princesa, também, às vezes, a família, às vezes são pais que já não estão mais juntos, mas tem aqueles conflitos. Como lidar? Como fazer, naquele momento da cerimônia, neutralizar tudo e enfatizar o quê? A história da princesa. Então, para você que está ouvindo aqui o nosso podcast, ouvindo e vendo-nos, né? A gente está conversando aqui com Zilmar Miranda, que é mestre de cerimônias e apresentadora e dançarina também. No mundo corporativo também já atua em várias situações. E aí dando dicas também, né? A respeito dessa questão do briefing, né? Ou seja, a reunião que você faz com os familiares, né? Antes de você fazer um evento, você chega lá, por exemplo, a gente está falando aqui, você está falando de princesa, no caso de festas de debutante, né? Exato. E aí, no caso, você vai lá e a pessoa conta a história da família, da jovem, e você transforma tudo isso em um texto, correto? Exato. E aí, como que a gente vai fazer toda a questão de mostrar para esse público a sensibilidade? Como que funciona essa preparação sua para transformar aquela conversa num script e depois olhar para aquele público, né, que são dezenas e dezenas de pessoas, e fazer aquela apresentação maravilhosa? Assim, no meu caminhar de celebração, eu procurei desenvolver o meu processo muito ágil para facilitar para as famílias, né? E, enfim, vamos falar de princesa. Então, eu já faço uma reunião online, que eu já defino o roteiro da cerimônia. Então, eu já converso com os pais e vejo o que faz sentido para a família e para a princesa. Por quê? Uma cerimônia de debutante tem que ser muito ágil. Não dá para passar de 45 minutos tudo. Então, ali eu já faço um roteiro da cerimônia. Feito isso, como você falou, na reunião, aí eu faço a escuta. Ali eu já tenho algumas perguntas que eu sei para onde que eu vou caminhar. Não dá para contar a história inteira, mas dá para eu fazer pinceladas para deixar aquele momento ainda mais emotivo. Tipo assim, uma cor preferida, uma comida preferida, uma música preferida. Eu vou mais além. Um carinho entre os avós. Eu começo sempre com a história dos pais. Sim. Isso em 4 linhas. Certo. Porque eu digo... Como se conheceram. Porque a história da princesa não começou no dia 24 de janeiro. Quando os pais se conheceram, né? Então, eu faço uma linha muito simples, muito rápida, como eu falei. A apresentação tem que ser ágil, tem que ser gostosa também para aquele público que está ali. Porque senão, como você vai envolver 200 convidados naquele momento e não tornar cansativo? Então, eu faço só um perfuminho ali para os pais. Isso vai de acordo com a estrutura de cada um. E aí sim, aí eu pergunto, eu vou um pouquinho mais além. Mas aí, segredo de Zilmar. E é interessante essa questão de você tá tirando as informações da pessoa, né, e pedindo permissão para apresentar para aquele público aquela história, né? E apresentar com muita sensibilidade, né? Porque Sim. você tá falando de coisas que são comuns a eles, que vai se tornar público na realidade, né? Que às vezes muitas pessoas não conhecem a vida daquela família. Né? Geralmente eu prezo sempre pela elegância Sim. das palavras e também pelo lado feliz. Né? Os desafios que acontecem ali no dia a dia. O negócio é contar só felicidade. Porque o momento do celebrar a princesa ali, daquele momento tão especial, é tão sublime. É lógico que tem uma coisinha ou outra que dá para colocar, mas assim, de um jeito com humor, para deixar a cerimônia bacana, ter sorriso, ter emoção, mas é de uma forma muito delicada.
Eu penso assim, Zilmar, que o mestre de cerimônias, a mestre de cerimônias, no seu caso, ela é uma pessoa que tem que ter uma sensibilidade, um olhar muito geral, né, do evento. Porque é você que vai dar ritmo àquele evento, é você que vai proporcionar alegria, é você que vai proporcionar toda a satisfação daquele público, né? Eu vejo assim, as empresas, se elas olharem os mestres de cerimônias, nos detalhes que o mestre de cerimônias se preocupam, o mundo corporativo, às vezes, talvez, em algumas situações, poderia até melhorar o trabalho do dia a dia do profissional. Você concorda comigo nesse sentido? Na verdade, assim, quando você está ali conduzindo aquele momento, você está antenado com várias coisas que estão acontecendo. Então, você chega antes, você alinha com o DJ, você alinha com a assessoria. Microfone, né? Com o microfone, você sabe tudo que vai acontecer. Então, ali é uma coisa, no caso de debutante, né? Casamento muda um pouquinho o foco, mas os cuidados são os mesmos. E numa empresa também tem que ter esse momento de você ter esse cuidado, de promover esses momentos de interação, que seja ali uma vez por mês, um churrasco, um café, seja como for, mas fazer com que os colaboradores, eles tenham esse momento de conversar com a pessoa que não é só da sua equipe, só do seu departamento, mas também você conversar com a pessoa do departamento contrário do que você está ali trabalhando. Porque isso você vai estreitando essa relação, essa conexão, e um departamento vai ajudando o outro, e é isso que faz com que, no caso corporativo, a empresa tenha um bom ritmo de entrega, né? Nos eventos sociais, assim como casamentos, debutantes, né? A gente sente um clima assim gostoso, né? Eu falo isso porque eu também sou mestre de cerimônias, né? Como você sabe, de eventos sociais também e eventos públicos governamentais. Mas eu penso assim, é uma outra aura que tem nesse local, uma coisa assim muito vibrante, muito gostosa, né? É claro que o mestre de cerimônias sempre está muito atento, né? Ele está ali com um olhar profissional, não do olhar do entretenimento, da diversão. E aí eu faço um paralelo com você. Evento, por exemplo, um evento cívico e de protocolo. Como que funciona, você que já fez, por exemplo, um evento de desfile de 7 de setembro? Como que é tudo isso? Que é um negócio muito grande, né? Mas nesse caso, você não vai trabalhar... por exemplo, o roteiro, você vai seguir ali um certo ritmo. Ele é rígido, né? Você vai seguir o tom de voz. Não é que você vai impostar, não. O tom de voz é o seu tom de voz. Eu, quando fazia 7 de setembro, é claro que você não tem... Quando você faz um evento social, você pode brincar um pouquinho com a forma de falar, você pode alongar um pouquinho uma vogal ou não, acelerar. Então, isso... Agora, num evento como o 7 de setembro, você tem que ser mais protocolar e mais diretivo mesmo, porque tem um tempo, tem toda uma estrutura, então não cabe ali uma brincadeirinha. Não, evento público nesse nível, aí sim você tem que ser mais protocolar mesmo. Diz para mim assim, como a gente, quando assim há uma problemática dentro de um evento, né, de protocolo, né? Uhum. Como corrigir? Falei o nome lá do general, mas não era o nome dele, não era aquele. Ou a patente não era. Como corrigir com classe, com destreza essa situação? Como você se sairia numa situação dessa? Eu acho que o melhor caminho é você voltar, por exemplo, Antônio Carlos Costa. Eu vou apresentar agora o presidente da Câmara, Antônio Carlos Correia. Aí a assessoria vem e fala, não, é Costa. Ou melhor, corrigindo, Antônio Carlos Costa. Com tranquilidade, Com tranquilidade. Porque se você mostra que já é um erro, já está constatado que é um erro. Então, o que resta fazer? Você volta a fala, ou melhor, corrigindo. Digo o quê? Então, você volta, conserta e segue o trecho. Vai embora.
Eu penso assim que o mestre de cerimônias ele tem um olhar assim meio que de gestão também, né? Já aconteceu assim de você entrar num evento assim e de repente, antes de você entrar no palco, você olhar assim, puxa, aquilo ali tá faltando isso, tá faltando aquilo, por exemplo, faltou a flor que teria que ficar em cima da mesa, faltou a identificação de quem vai sentar. Já aconteceu essas coisas com você? De você ter que falar, pessoal, a bandeira tá colocada errada ali, alguma coisa assim? No caso de evento público, você sempre tem ali uma assessoria que está olhando tudo isso, mas você tem que também ter um certo jeito para falar que a bandeira está colocada na posição errada, porque afinal de contas quem cuida disso geralmente é o cerimonial. Então, muitas vezes você tem que ter um certo cuidado. Evento, no caso social, eu chego para a assessoria porque ali tem que dar certo. Não que o corporativo ou público não tenha que dar certo. Não é isso que eu quis dizer. Mas, assim, no social, se, sei lá, os votos do noivo não estão na mesa. Você chama a assessoria, já fala, enquanto isso você já está fazendo. Então, você tem como você... se organizar. Isso. Agora, num evento público, por exemplo, se a bandeira está errada no meio do evento, não tem como consertar. Não tem como você consertar, né? Infelizmente, não. Ou você vê antes e fala, olha, está errado a posição. Agora, se não arrumou antes, vai ter que tocar do jeito que está. Para você que está vendo aqui Café com AC, Minutos de Saber, então a gente está dando várias dicas aqui. Percebe só, pessoal, que ao adentrar um evento, ao adentrar uma situação, uma reunião, por exemplo, tantas e tantas coisas a gente deve verificar, né? Será que a apresentação em PowerPoint ou Canva ou qualquer outra situação, será que está tudo certinho? Será que o microfone está funcionando? Será que o nome de todos os convidados estão corretos? Será que as planilhas estão todas colocadas corretamente? Então, Gilmar está dando dicas aqui no mundo de eventos que vale também para o mundo corporativo, né, Gilmar? Exato. Eu digo que sempre é importante você ter uma pessoa, você vai ter uma reunião que vai unir ali pessoas de várias áreas, enfim. Tem que ter uma pessoa encarregada em colocar tudo em ordem. Porque senão, na hora, não vai dar certo. Então, tem que ter uma pessoa responsável para ver se as planilhas estão corretas, se as apostilas estão na quantidade certa. Para quê? Para que não tenha correria no momento mais importante, que é quando como diz, né? A cortina abre. A cortina abre. Agora, já que a cortina abre, antes dela abrir, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu tenho o meu. Você tem algum ritual assim que você faz, alguma coisa que você faz antes de entrar no palco? Olha, durante o caminho, enquanto eu estou indo para o evento, eu faço o meu aquecimento. Quando eu chego no evento, eu pego o meu no caso, o meu texto, né? Hoje eu faço mais celebração de casamento, debutantes. Então, eu já pego ali, dou uma passada, chego sempre com antecedência, alinho o que eu tenho que alinhar. Mas ali o meu aquecimento vocal já está pronto. Já faço teste de microfone, para estar tudo em ordem. E minutos antes, aí eu dou uma concentrada e vamos que vamos. Volta para frente. Eu, por exemplo, antes de entrar, eu sempre faço uma oração, sempre eu fico num cantinho isolado, fecho meus olhos, Senhor, me ajude, não deixe eu errar, que eu faça as pessoas felizes e que eu seja feliz também. Que eu acho que essa é a grande jogada, você se envolver com as pessoas também. Exato. Não é verdade? E eu tenho um detalhe também. Sim. Quando eu saio de casa, para todo evento, eu tomo um café. Tem que ter um café. Por isso, um café com AC, Minutos de Saber. Sou apaixonado por café. Fechando esse episódio agora, Gilmar, eu te pergunto, né? No mundo de hoje, o que define uma comunicadora que realmente transforma momentos? Como seria essa comunicadora? Para você dar essa dica para quem está vendo. Eu acho que é ser verdadeira. Você tem que ser natural. Você pode se inspirar em outras profissionais, mas você tem que buscar o que é natural para você. Então, eu não posso parecer uma pessoa divertida se eu não tenho isso dentro de mim. Eu não posso parecer uma pessoa com uma voz toda, se não é aquilo do meu perfil. Então, eu diria que
Você ser natural, você ser verdadeira com o que você conquistou no seu caminhar. É claro, mudanças a gente vai adaptando, vai melhorando. Mas a minha dica seria, seja natural. E quem quiser encontrar Zilmar Miranda para contratar o seu serviço, como que ela chega até você? Insta, @Zilmar Miranda Celebrante. Tá, muito obrigado, Zilmar, por mais esse episódio aqui em Café com AC, Minutos de Saber. Então, gente, nos procure aqui nas redes sociais, no Instagram, café.com.ac, no TikTok, café.com.ac e no Facebook, Café com AC. Forte abraço, até o próximo episódio, Café com AC, Minutos de Saber. Tchau, tchau.